Na ESPN Brasil que o Gabigol será o novo reforço do Santos para 2026. Então, Gabigol, tudo certo para vestir a camisa do Peixe, o anúncio já está sendo preparado. Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Agradeço a todos vocês pela presença aqui. Vamos de mais notícia aí. Hoje, mudando de notícia, não vai ser do Flamengo. Hoje é a notícia do Santos aqui. Gabigol no Santos. Vamos ver um trechinho aqui dessa notícia aqui. Para você que não é inscrito, hoje já se inscreva no nosso canal. Deixa seu like e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Vamos lá, rapaziada, mais uma notícia. Ele vai ser emprestado por um ano. E me dá mais detalhes disso porque foi um desejo muito grande, né? Ele teve que ceder um pouco também. O Cruzeiro, a questão da divisão salarial, como é que vai ficar essa questão? Mas Gabigol, então, veste a camisa do Peixe em 2026? Eu até tô olhando o chat aqui, tô vendo que a galera tá reclamando. Mas vocês só falam de Flamengo, vocês estão 20 minutos aí falando de Flamengo. Calma, a gente tá aqui trazendo as notícias, tem essa novela toda. Da Ibope, né? O Flamengo é um time que vai forte no mercado e aí a gente vai, claro, distribuir aqui as notícias para os outros clubes, como a gente vai falar. Meu canal aqui é imparcial, então, rapaziada. Galera, Fala do Flamengo, fala do Santos, fala do Corinthians, fala de todos os times. Do Felipe Loyola aí, do chileno. Depois dessa, então, você já fala, tá? Depois dessa sua informação sobre o Gabigol, você já fala. Você emenda aí, beleza. Fechou, bora. Outra coisa também que eu já mandei uma pergunta aqui, ó. Eu já perguntei aqui para as minhas fontes se o Abel se reapresenta junto com o elenco do Palmeiras ou se ele fica dias mais em Portugal. Já perguntei e vamos ter resposta aqui no Fala Fonte em tempo real. Boa, vamos falar então de Gabigol, vamos lá. Tudo acertado, bases salariais, tempo de contrato, acordo verbal total fechado para o Gabigol jogar a temporada de 2026 no Peixe. O que pesa? Pesa muito a questão do Gabigol ter um planejamento esportivo para ter mais minutos em campo, uma volta de um lugar onde ele é muito querido, onde ele surgiu. Mas o torcedor tá bravo com ele. O torcedor xingou ele no jogo contra o Cruzeiro da última rodada do Brasileirão. O Gabigol nem sentia aquilo, mandava beijo para a torcida, respondia com carinho, todo aquele torcedor que próximo da Vila Belmiro xingava ele ali. Pegava na bola, era vaiado, mas para ele aquilo é combustível. Então o Gabigol tem essa personalidade. O pai do Gabigol é um dos mais entusiasmados com a volta dele. Aliás, antes do Cruzeiro, quando o Santos fez a proposta, o pai ficou muito balançado, né, de querer que ele aceitasse a proposta do Santos, mas naquele momento não foi possível. Então, assim, é uma situação que está totalmente amarrada. Falta, evidentemente, a confirmação, a oficialização dos clubes, mas verbalmente o acordo está totalmente fechado para um Gabigol que reduz um pouco os seus vencimentos no Santos, vai fazer uma aposta no projeto de jogar mais da carreira dele, ao lado do Neymar, por exemplo, numa temporada inteira, Neymar ficando até o final de 2026, uma parceria com o Neymar dentro de campo. Então, assim, é um Santos que se reforça e é um Santos que quer voltar a ser protagonista em 2026 e está se reforçando com jogadores, não só que estão resgatando o seu melhor momento de carreira, mas também jogadores importantes e que vão formar um time muito forte, que vão formar uma equipe que tem muita personalidade dentro de campo e que vai trazer resultado para o torcedor, porque o torcedor santista não quer mais um ano um time brigando para não cair, um time não sendo protagonista. Então o Gabigol chega com essa incumbência também e para ser o camisa 9. 10 mil aparelhos simultâneos aqui conectados na nossa live. Tá pegando fogo, muita pergunta. Você quer saber alguma coisa sobre o seu time? Manda no chat. Por exemplo, o Marcelo Pedra. Vocês não falam no Galo? Marcelo, vai ter informação exclusiva do Bruno Andrade sobre o Atlético Mineiro. E eu também tenho uma sobre Rony envolvendo o Santos. O André Hernan pode complementar também, porque nós estamos apurando isso. E já demos uma de Galo, pô. O Biel. O Bruno Andrade falou aqui, ó. Biel se reapresenta normalmente com o Atlético Mineiro nesse início de ano. Então, por enquanto, o Biel fica. Mas perguntou, eu respondo aqui, ó. Rony. O Santos, ele busca um acerto com o Atlético Mineiro. O Santos, ele tem conversas avançadas, mas o negócio não está encaminhado ao ponto de já estar fechado. Porque o Santos vai comprar o Rony, tem essa discussão em andamento, mas o Atlético Mineiro quer garantias bancárias, que o Santos vai conseguir honrar com os pagamentos.
Então, o Santos busca um acerto com o Atlético Mineiro para contratar o Rony. Eu tenho uma informação também aqui, ó, que o Santos fez proposta para contratar o atacante Villa, Sebastião Villa, ex-Boca Juniors. Oferta de 5 milhões de dólares. O Santos fez proposta, tá? 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do Villa. Mas o Independente lá da Argentina, Rivadavia, eu posso errar o nome aqui, mas é Rivadavia, da Argentina, ele recusou porque o presidente quer 7 milhões de dólares para negociar o Villa. Então o Santos estuda fazer uma nova investida, mas já olha outros nomes no mercado ali, que é a questão do Rony, que é mais quente no momento. Mas o Bruno Andrade, falando sobre Gabigol, é uma negociação que os dois clubes vão dividir os salários, porque o Gabigol tem vencimentos altos, mas terá a opção de compra, aquela famosa opção de compra ao final do contrato? Porque normalmente os clubes, quando negociam, fazem essa opção de compra, né? Fixa um valor que se o clube quiser comprar, ele vai lá e só exerce essa opção. Vai ter isso ou não vai? If you understand. Ele reduz o salário e o salário depois é partilhado entre Cruzeiro e Santos meio a meio. Enfim, isso é uma notícia que o Hernan deu ontem, não custa reforçar agora. Você e o Hernan, inclusive o Felipe, falaram sobre isso ontem e agora mais cedo. Sobre a opção de compra, o que eu vou dizer aqui, e foi muito bem apurado, tem que explicar o seguinte: até pode existir sim uma opção de compra, aliás faz sentido, porque o Santos, faz pouco sentido para o Santos trazer o Gabigol sem opção de compra, valorizar o Gabigol e depois chegar no fim do ano e não ter o valor fixo para comprar, não faz sentido. Então, geralmente, empréstimos têm opção de compra. O Endrick, por exemplo, para o Lyon, não tem opção de compra porque o Real acredita muito no Endrick ainda e não quer dar margem para o Lyon contratá-lo em definitivo. Então, emprestou para o Lyon sem opção de compra. No caso do Gabigol, o Santos, logicamente, quer uma opção de compra. Mas, por enquanto, a informação que eu tenho, e depois se outros colegas tiverem informações diferentes, enfim, a gente vai apurando em conjunto e atualizando, mas a minha última informação sobre essa questão é que ninguém sentou com o Gabigol ou com os representantes do Gabigol para negociarem essa opção de compra, porque passa também pelo jogador. Não é uma questão só do Cruzeiro estipular um preço. Olha, para contratar o Gabigol em definitivo, 10 milhões de euros, 5 milhões de euros. O Cruzeiro sim pode definir esse valor, mas para isso ser feito de forma contratual, burocraticamente válida, tem que sentar com o jogador também. Porque se o Cruzeiro depois oficializa uma opção de compra, o Santos aciona a opção de compra, automaticamente o Santos tem que ter já um novo contrato válido para o Gabigol. O Santos tem um contrato válido para o empréstimo, que é esse que vocês falaram, a redução do salário e a divisão com o Cruzeiro. Para depois acionar essa opção de compra, é refeito um contrato com tempo de duração maior, com os valores muito bem definidos, com premiações, e esse futuro contrato não foi acertado, não foi discutido. Então, por enquanto, não há uma opção de compra, mas acredito que nas próximas horas isso seja definido, porque o prioritário aqui era definir o empréstimo, o contrato do empréstimo, para depois definir o contrato da opção, consequentemente da compra. Então, muita calma por enquanto. O Santos quer uma opção de compra, o que é lógica, mas essa opção de compra não está definida porque o Gabigol não sentou para negociar esse futuro contrato ou eventual futuro contrato com o Santos. Ô, Hernan, o chat pergunta, você responde. O João Erison perguntou, e aí você tem a informação, vai fazer alegria torcedor santista? Loyola vem pro Santos? E aí, o que você tem de informação disso? Felipe Loyola, volante do Independente da Argentina. É uma negociação que não é de agora, né? O Santos tentou contratar na última janela, chegou a ficar próximo e as tentativas, as conversas, elas estão acontecendo. O Santos tem ele como um jogador que está na mira ali, né? O Santos se interessa por trazer esse jogador e não é de agora. Mas o que a gente sabe é que nesse momento a prioridade, Gabigol já fechado, sacramentado, faltando aqueles detalhes mais burocráticos. Já teve o Neymar, agora Vidia e Rony. Então, assim, o Santos está pontualmente reforçando o seu ataque e sabe que também precisa reforçar o meio-campo. Mas tem o Willian Arão, tem o João Schmidt, tem alguns jogadores ali, o próprio Zé Rafael, que é um jogador que ainda não conseguiu ser o trem Zé Rafael que a gente viu, protagonista do Palmeiras. Mas, assim, o Santos nesse momento vai
pelas prioridades. Nesse momento, a prioridade é Vidia, é Rony. Rony é a próxima que o Alexandre Matos quer terminar e ter final feliz no Santos. Né? A vinda do Rony, que quer muito vir, tá? O Rony quer muito vir, tá empolgado com essa possibilidade de vestir a camisa do Peixe. Então vai tendo ali a fila de prioridades em relação a essas contratações. Mas o Felipe Loyola, sem dúvida nenhuma, não é de agora.